Bom, então essa questão então, né, ela trata do seguinte: quando a pressão de um gás confinado for triplicada e a temperatura permanecer constante, qual mudança poderá ser observada? Bom, então no caso dos gases ideais, né, se nós manipularmos algebricamente as leis de estado gasoso, nós obteremos então uma expressão que representa o comportamento de um gás ideal para variações de pressão, temperatura e volume simultaneamente, né? Então, qual seria essa fórmula, no caso, que é obtida aí através dessa manipulação das três transformações? Seria a pressão, representada por P, multiplicado pelo volume, dividido pela temperatura, certo? Esse cálculo será igual ao valor de uma constante, né? Só que para que essa expressão aí, né, ela seja um valor constante, de fato, né, deve haver uma igualdade entre os estados inicial e final. Então, para uma massa fixa de gás, nós temos que a equação geral, né, que nós alcançamos seria pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. E isso será igual à pressão de um gás ideal final vezes o volume final deste gás dividido pela temperatura final desse gás ideal, certo? Então nós chegamos aqui à equação geral dos gases, certo? No caso aqui da nossa questão, ele informa que essa transformação gasosa ela ocorre a temperatura constante, né? A temperatura permanece constante. Então ele quer saber o que acontece, né, com o volume de um gás desse gás no caso, quando a pressão for triplicada, né? Se nós observarmos aqui então, com base nessa equação geral dos gases, se a temperatura é constante, certo? Então ela pode ser eliminada, tanto no estado inicial quanto no estado final. Então, nós temos que a pressão inicial vezes o volume inicial será igual, então, à pressão final vezes o volume final, certo? Então, o que vai acontecer aqui, né, se nós triplicarmos a pressão deste gás confinado? Então, se a pressão desse gás, no caso, for triplicada, certo? Para que essa variação, né, esse cálculo resulte em um valor constante, né, então o volume, né, do gás confinado tem que reduzir, no caso, de 1/3 do seu valor inicial, certo? Então, se a pressão for triplicada, certo, o volume do gás será dividido por 3. Assim sendo, né, a nossa resposta aqui da questão será a letra D, né? O volume do gás irá reduzir a 1/3 do valor original, se nós mantivermos a temperatura constante e triplicarmos, então, o valor da pressão, certo? Então, a resposta aí será a letra D.